Sua ausência nas redes sociais revela muito mais sobre você do que você imagina. Em um mundo obcecado por visibilidade, onde cada conquista, cada café e cada momento banal parece exigir um registro público, a escolha de não participar desse teatro digital é um ato significativo. Não é apenas uma preferência, é uma declaração psicológica. As pessoas rapidamente rotulam essa escolha como timidez, desinteresse ou até arrogância. Elas assumem que quem não posta é porque não tem o que mostrar ou tem medo de ser visto. Mas essa é uma leitura superficial que ignora a complexa arquitetura interna por trás da invisibilidade intencional. A verdade é que o silêncio digital é barulhento, e ele conta uma história profunda sobre quem você é, o que você valoriza e como você protege sua energia mental. Quem não posta foto, na maioria das vezes, não é simplesmente tímido, é estratégico, protetor ou, em alguns casos, ferido. Existe uma psicologia complexa que separa aqueles que vivem para registrar daqueles que registram apenas o essencial, ou nada. Ao final deste encontro, você não terá apenas uma lista de motivos. Você terá um diagnóstico preciso. Nós vamos dissecar os perfis psicológicos distintos que levam alguém a evitar a exposição. Você finalmente compreenderá por que você, ou alguém que você conhece, opta pela discrição no ambiente mais barulhento já criado pela humanidade. Esta não é uma defesa da reclusão, nem um ataque à exposição. É um mapa para entender os padrões mentais que ditam nossas escolhas digitais e o que elas realmente significam. A promessa é a clareza. Você sairá daqui entendendo se a sua ausência digital é uma forma de proteção saudável ou se é, na verdade, uma fuga emocional que está limitando suas conexões. Vamos analisar a diferença fundamental entre autocuidado deliberado e autoisolamento reativo. Muitas vezes, a cultura da performance nos faz acreditar que visibilidade é sinônimo de valor. Mas a psicologia nos mostra o oposto. O valor reside na consciência da escolha. Você ganhará validação científica para suas escolhas, se elas forem conscientes, ou receberá um alerta necessário se elas forem movidas pelo medo. O que você vai descobrir aqui é a diferença entre escolher não jogar e ter medo de entrar em campo. Eu estudo o comportamento humano nesse ambiente digital há anos, e o que eu percebo é que as narrativas mais comuns sobre esse tema estão erradas. Elas ignoram a profundidade do trauma de julgamento, a inteligência emocional da privacidade e a dor da desconexão com a própria imagem. Nós tratamos a ausência como um defeito, quando ela pode ser uma fortaleza. Estamos prestes a analisar comportamentos que você reconhece, mas talvez nunca tenha conseguido nomear. Se você já se sentiu deslocado nessa cultura da exposição constante, ou se você simplesmente nunca posta fotos e se pergunta o que isso diz sobre você, fica comigo até o final, porque você está prestes a entender a si mesmo em um nível completamente novo. O problema fundamental é que a nossa cultura digital opera sob uma tirania silenciosa, a de que visibilidade é igual a valor. Se você não está visível, você não é valioso. Se você não posta, você não viveu. Essa equação simplista é a fonte de uma ansiedade coletiva que afeta profundamente aqueles que, por qualquer motivo, optam pelo silêncio. A maioria das pessoas ao seu redor não tem as ferramentas psicológicas para interpretar sua ausência de outra forma que não seja desinteresse, insegurança ou falta de vida social. Elas olham para o seu perfil silencioso e projetam suas próprias normas, assumindo que algo deve estar errado com você. É um julgamento raso, mas que ressoa e machuca, porque nos faz questionar nosso próprio valor. Esse julgamento externo se transforma rapidamente em confusão interna. Você começa a se perguntar: será que eu deveria estar postando mais? Será que estou me tornando irrelevante? O problema real não é a sua ausência, mas a pressão esmagadora para se conformar a uma métrica de felicidade que talvez não seja a sua. Quem não aparece é imediatamente questionado, classificado como antissocial, inseguro, ou até mesmo fracassado nos padrões superficiais da validação digital. Você pode estar vivendo uma vida incrivelmente rica, profunda e conectada no mundo real, mas a falta de provas digitais cria uma dissonância que o faz sentir-se inadequado. Você é forçado a viver sob um olhar questionador, simplesmente porque sua felicidade não é performática. E aqui está o núcleo da dor que ninguém nomeia. Essa simplificação grosseira de tímido
ou desinteressado, ignora completamente a complexidade da sua escolha. A verdade que vamos explorar hoje é muito mais nuanceada. Sua ausência pode ser um sinal de imensa maturidade psicológica, um ato de inteligência emocional para proteger sua paz. Mas ela também pode ser o sintoma de uma ferida profunda e não curada, um trauma de julgamento que o paralisa. Você pode estar se escondendo por medo e não escolhendo por sabedoria, e a angústia de não saber diferenciar os dois é o que causa o sofrimento silencioso. Você não sabe se está se protegendo ou se sabotando. O custo emocional desse dilema é devastador, precisamente porque ele é invisível. É o autodesconhecimento disfarçado de preferência. Você diz: eu simplesmente não gosto de postar, mas no fundo, você não sabe se essa é a verdade ou se é uma defesa que você construiu para evitar a dor do julgamento ou da rejeição da sua própria imagem. Sem entender a diferença, você fica preso. Ou você se força a uma exposição que drena sua alma e soa falsa, apenas para cumprir tabela. Ou você se esconde tanto que perde conexões reais que poderiam nutri-lo. Eu entendo esse ponto de partida, essa confusão. Nosso objetivo hoje é trazer luz a essa sombra, para que sua escolha, seja ela qual for, seja finalmente consciente. O primeiro perfil, e talvez o mais incompreendido de todos, é o seletor consciente. Esta não é uma pessoa tímida ou insegura. É uma pessoa que fez as contas psicológicas e concluiu que o custo da hipervisibilidade é alto demais. Ela compreende profundamente que na economia da atenção, cada postagem é uma troca de energia mental. E ela escolhe deliberadamente proteger a sua. Ela não está fugindo do mundo. Ela está curando ativamente sua experiência dele, filtrando o ruído. Ela sabe que a validação que vem das curtidas é efêmera e, francamente, vazia. Por isso, ela opta ativamente por não se expor, não por medo, mas como um ato de autocuidado radical. Ela prefere a profundidade inegável da experiência privada à amplitude superficial da validação pública, porque ela entende que sua paz mental vale mais do que qualquer performance de felicidade. O seletor consciente é aquela pessoa que faz uma viagem transformadora, alcança uma conquista profissional importante ou tem um momento de conexão humana profunda e, simplesmente, vive aquilo. Ela não saca o celular para documentar, não porque o momento não seja importante, mas precisamente porque ele é importante demais para ser interrompido ou mediado por uma tela. Ela prefere absorver a memória com todos os seus sentidos a filtrá-la por uma lente para a aprovação alheia. A ação prática aqui é um questionamento direto que você deve se fazer. Eu escolho não postar ou eu evito postar por medo? A resposta honesta a essa pergunta é a fronteira exata entre a liberdade e a prisão. Lembre-se desta frase: quem preserva sua imagem não teme ser esquecido. Sabe que relevância não vem de curtidas. Mas vamos ao segundo perfil, que é o oposto diametral do primeiro, o vigilante do julgamento. Aqui, a ausência não é uma escolha consciente, é uma defesa reativa, uma armadura. Essa pessoa evita postar fotos não porque valoriza a privacidade, mas porque tem um pavor profundo da crítica. Em algum momento do seu passado, ela foi julgada, ridicularizada, invalidada ou humilhada. Talvez na infância, talvez em relacionamentos tóxicos, ou mesmo em postagens antigas que deram errado. Essa dor foi tão marcante que a câmera se tornou um gatilho para o trauma. O silêncio digital dessa pessoa não é paz, é um estado de alerta constante. Ela vive antecipando o olhar negativo antes mesmo que ele ocorra, e o simples ato de postar parece um risco insuportável. O microcenário do vigilante é dolorosamente comum. Imagine essa pessoa. Ela tira 50 fotos. Escolhe uma, edita obsessivamente, ajusta a luz, muda o filtro 10 vezes, escreve e apaga a legenda 20 vezes. E no final, completamente exausta pela ansiedade do que vão pensar, ela simplesmente não posta. O medo do julgamento é tão paralisante que a ação é abortada. A ação prática aqui é um reconhecimento doloroso. Se você mentalmente ensaia uma lista de comentários negativos, antes mesmo de clicar em publicar, existe uma ferida emocional ativa aí. Você não está escolhendo, você está sendo controlado. Quem vive temendo o olhar dos outros já se condenou antes mesmo do julgamento. Se isso fez sentido profundo para você, se você sentiu o peso dessa verdade, comenta aqui: eu escolho a minha liberdade. Seguimos imediatamente para o terceiro perfil, que é psicologicamente complexo, o desconectado da própria imagem. Essa pessoa não necessariamente odeia sua aparência, mas ela genuinamente não se reconhece nas fotos. Existe um abismo, uma dissonância cognitiva profunda entre como ela se percebe internamente, sua energia,
sua identidade, seu eu, fluido e sentido, e a imagem estática, bidimensional, que a câmera captura. Quando ela olha para uma foto sua, a reação imediata é de estranhamento. Esse não sou eu. Não é apenas a insatisfação estética comum de não gostei do meu cabelo. É um sentimento profundo de que a foto é uma representação falsa ou incompleta da sua essência. Esse desconforto é tão grande que ela prefere simplesmente não ter sua imagem registrada, pois a imagem parece uma mentira. Esse desencontro é sutil e muitas vezes confuso. A pessoa pode até ser considerada atraente pelos outros, mas ela rejeita os elogios porque sente que estão elogiando uma casca que não a representa verdadeiramente. O cenário é ela em um evento, vendo uma foto em que foi marcada. Todos comentam: linda, mas ela só consegue focar em como aquela expressão congelada não captura absolutamente nada do que ela sentia ou pensava naquele momento. A ação prática aqui é uma auto-observação cuidadosa. Você evita espelhos, câmeras e situações onde sua aparência será o foco, não por vergonha, mas porque sente que eles não conseguem capturar quem você realmente é. É uma distinção crucial. Lembre-se disto: sua imagem não mente sobre sua aparência, mas sua percepção dela pode estar profundamente distorcida sobre seu valor. O quarto perfil é o minimalista digital. Este indivíduo não tem medo, não tem trauma de julgamento e nem desconexão com a imagem. Ele simplesmente rejeita a própria premissa da cultura da exposição constante. É uma escolha puramente filosófica. Ele não vê valor intrínseco em documentar cada detalhe da vida para o consumo público. Ele prefere ativamente experiências que não sejam mediadas por uma tela. Para o minimalista, a necessidade de provar que viveu, através de uma postagem, diminui a própria qualidade da experiência. O cenário clássico: um jantar entre amigos. Todos pausam a conversa, sacam os celulares para fotografar o prato. O minimalista digital é aquele que, pacientemente, apenas começa a comer. Não há superioridade ou julgamento em seu ato. Há apenas presença genuína. A ação prática é definir: você vive ou você registra? A resposta revela sua relação com o presente. A frase que o define é simples: quem vive plenamente não precisa provar que viveu. Em seguida, temos o quinto perfil, o protetor da privacidade. Este perfil é menos filosófico que o minimalista e muito mais pragmático. Ele entende, em nível técnico e profundo, os riscos reais e tangíveis da superexposição digital. Ele não é paranoico, ele é informado. Ele leu sobre vigilância de dados, sobre roubo de identidade, sobre manipulação algorítmica e sobre os perigos de criar um mapa digital detalhado da sua vida para corporações e estranhos. O cenário é alguém que recusa terminantemente marcar sua localização em tempo real, que não compartilha rotinas previsíveis e que evita fotos que revelem detalhes identificáveis de sua casa, seus filhos ou seu local de trabalho. A ausência dele é uma fortaleza digital. A ação prática aqui é uma avaliação de fronteira. Você está protegendo sua paz e seus dados, ou você está se isolando de conexões que poderiam ser seguras? A sabedoria está no equilíbrio, guiada por esta frase: sua privacidade é poder, e você não deve negociá-la por likes. Agora, precisamos falar sobre o sexto perfil, e este é frequentemente o mais doloroso de todos: o invisível por insegurança corporal. Aqui, a ausência não é estratégia, não é filosofia e não é proteção de dados. É pura e devastadora rejeição estética. A pessoa se esconde porque ela genuinamente não se sente digna de ser vista. Ela foi ensinada, através de anos de críticas externas implacáveis ou de uma autocrítica internalizada brutal, que sua aparência não atende a um padrão aceitável para a exibição pública. A câmera não é apenas um gatilho de ansiedade, como é para o vigilante do julgamento. A câmera é uma inimiga direta, um dispositivo que ela acredita que só serve para confirmar sua pior crença, a de que ela é inadequada, feia ou errada. Essa é a forma mais trágica de invisibilidade digital, porque o desejo de conexão humana quase sempre existe, mas ele é brutalmente sufocado pela vergonha da própria imagem. O microcenário é de partir o coração. É a pessoa que evita ativamente eventos sociais, festas e encontros onde ela sabe que haverá fotos. É a pessoa que, quando é inevitavelmente pega em uma foto de grupo, imediatamente pede para ser cortada ou implora para que a foto não seja postada. Muitas vezes, ela se voluntaria para ser a fotógrafa oficial do grupo, apenas para garantir que nunca precise aparecer na frente da lente. A ação prática aqui exige uma honestidade brutal. Você se esconde porque você objetivamente não gosta de como aparece,
Ou porque você foi ensinado a não gostar de si mesmo, a distinção é tudo. E a verdade que precisa ser internalizada é: seu corpo não precisa de aprovação externa para ter valor. Por fim, chegamos ao sétimo e mais calculado perfil, o estrategista silencioso. Este é fascinante, pois ele usa a ausência não como uma defesa ou uma filosofia, mas como uma ferramenta ativa de poder e controle narrativo. O estrategista compreende intuitivamente que, em um mundo onde todos estão desesperadamente gritando por atenção, o silêncio se torna magnético. Ele cria mistério intencionalmente. Ao reter sua imagem e suas informações pessoais, ele aumenta o seu valor percebido. Ele evita ser mapeado digitalmente, não por medo da vigilância como o protetor, mas para manter a vantagem e a imprevisibilidade em suas interações sociais e profissionais. Ele sabe que a superexposição torna as pessoas comuns, previsíveis e, em última análise, fáceis de descartar. A raridade, por outro lado, cria valor. O cenário do estrategista é aquele profissional ou figura social que todos conhecem pessoalmente e acham profundamente interessante, mas que, ao procurá-lo online, você não encontra quase nada, nenhuma foto de festa, nenhuma opinião banal sobre o tempo, nenhum story trivial. Quando ele finalmente aparece ou posta algo, o impacto é imensamente amplificado, precisamente porque não foi diluído no ruído diário. A ausência dele o torna mais potente, não mais fraco. A ação prática aqui é uma reflexão sobre seu próprio impacto. Sua ausência atual gera curiosidade genuína e respeito, ou ela simplesmente gera desinteresse e irrelevância? É a diferença crucial entre ser misterioso e ser apenas esquecido. A máxima do estrategista é clara: quem controla sua visibilidade controla a narrativa sobre si mesmo. Imagine agora, de forma muito concreta, duas pessoas lado a lado, testemunhando o mesmo pôr do sol espetacular numa praia distante. Vamos chamá-las de Ana e Bruno. Ana imediatamente saca o celular. A mente dela entra em modo de produção. Ela precisa do ângulo perfeito, ajusta o brilho, grava um story rápido, abre uma enquete mágico, né? Ela está ansiosa, não pela beleza do momento, mas pela urgência de capturá-lo, traduzi-lo e transmiti-lo para sua audiência digital. Ela olha para aquela cena magnífica, mas a vê através de uma tela de 6 polegadas. A experiência dela não é o pôr do sol. A experiência dela é a documentação do pôr do sol. O alívio emocional que ela sente não vem da beleza natural, mas sim do cheque mental de que o conteúdo foi postado e está recebendo validação. Ao lado dela, Bruno permanece imóvel por um instante e então, conscientemente, coloca o celular no bolso, com a tela virada para dentro. Ele respira fundo. Ele sente o cheiro da maresia misturado com o perfume do protetor solar. Ele ouve o som das ondas quebrando e o murmúrio distante de outras pessoas, mas se concentra na conversa que estava tendo com Ana antes do celular dela dominar a cena. Ele sente a areia úmida sob seus pés, esfriando, enquanto o sol desaparece. Ele não está julgando Ana. Ele não se sente superior. Ele apenas fez uma escolha diferente, a de absorver aquela memória com todos os seus sentidos. Ele está permitindo que o momento se inscreva em sua memória neurológica, em vez de terceirizá-lo para um cartão de memória. Quando eles voltam da viagem, Ana tem um álbum com 200 fotos e um destaque impecável no Instagram. Bruno tem talvez 3 fotos, provavelmente desfocadas, tiradas sem muito esforço. Meses depois, Ana folheia seu feed para lembrar da viagem. Ela se lembra da performance de estar lá, da ansiedade de postar. Anos depois, Bruno fecha os olhos para lembrar da viagem e o cheiro daquela maresia específica retorna instantaneamente. Ele consegue sentir a textura da areia. A questão central que essa cena nos impõe não é qual dos dois está certo. A única pergunta que importa é: qual dos dois estava consciente da própria escolha? A liberdade não está em postar ou não postar. A liberdade está em entender profundamente por que você faz o que faz. O ponto de virada, o verdadeiro clímax da nossa conversa, é este. A sua ausência digital não é um vácuo. Ela é um espaço densamente preenchido com significado, história e intenção. Antes de hoje, talvez você se visse apenas como a pessoa que não posta fotos. Um rótulo negativo definido puramente pela falta, pela negação. Você talvez tenha internalizado o julgamento externo que o rotulava como desinteressante, antissocial, medroso ou arrogante, misturando tudo numa caixa confusa de inadequação. A revelação que você precisa ter neste exato momento
é que seu silêncio é uma ação. Ele pode ser uma ação de proteção, como o seletor consciente, uma ação de defesa reativa, como o vigilante do julgamento, uma ação de dor, como o invisível por insegurança, ou até uma ação calculada de poder, como o estrategista. Você deixou de ser um mero não participante e se tornou um agente com uma motivação específica e identificável, seja ela saudável ou limitante. Pense na sua vida digital como uma casa com muitas janelas voltadas para uma rua movimentada. A cultura da exposição exige que todas as suas janelas estejam permanentemente escancaradas, com as luzes internas acesas, para que todos possam olhar para dentro a qualquer momento. O julgamento comum diz que se suas cortinas estão fechadas, é porque você tem algo feio a esconder, ou porque o interior está vazio. Mas o que descobrimos aqui é que você pode fechar as cortinas porque está tendo um momento íntimo e profundo que não é da conta de ninguém, o seletor. Você pode fechá-las porque sabe que há ladrões observando, o protetor. Ou sim, você pode mantê-las fechadas porque tem vergonha da bagunça interna e teme o olhar alheio, o invisível ou o vigilante. A clareza transformadora não está em forçá-lo a abrir as janelas. A clareza está em, pela primeira vez, você saber exatamente o porquê de elas estarem fechadas. O contraste entre o antes e o depois é absoluto. O antes era viver em uma névoa de confusão, talvez sentindo uma culpa vaga por não participar como os outros, ou uma raiva defensiva por ser constantemente mal compreendido. O depois é a lucidez, é a capacidade de se auto-observar sem julgamento e finalmente dizer: eu não posto fotos. E meu motivo principal é este. Eu me reconheço nesse padrão. E é somente com essa clareza que você ganha o verdadeiro poder de escolha. Se você descobriu que sua ausência é uma escolha saudável de autopreservação, você agora tem a validação para continuar em paz. Mas se você descobriu que sua ausência é medo, insegurança ou trauma, você não ganhou um motivo para a culpa. Você ganhou um mapa. Você ganhou o ponto exato onde o trabalho de cura precisa começar. Esse é o momento da virada. Repita comigo, mesmo que em pensamento: eu escolho a lucidez. E assim, completamos o mapa. Nós partimos de uma premissa simplista, a de que quem não posta fotos é apenas tímido, e chegamos a um diagnóstico profundo de 7 perfis psicológicos distintos. Você não é mais apenas a pessoa que não posta. Você pode ser o seletor consciente, protegendo ativamente sua paz, o vigilante do julgamento, ainda curando as feridas da crítica, o desconectado, em busca de uma imagem que o represente, ou o minimalista, que escolhe viver em vez de registrar. Talvez você seja o protetor, guardando sua privacidade, o estrategista, controlando sua narrativa, ou, no perfil que exige mais autocompaixão, o invisível por insegurança, que merece se libertar da vergonha corporal. A promessa inicial era a clareza, e agora você a tem. Você entende que sua ausência é uma ação e pode finalmente diferenciar se ela é proteção saudável ou fuga emocional. O objetivo nunca foi julgá-lo ou forçá-lo a apostar. O objetivo era devolver a você o poder da sua própria escolha consciente. A verdadeira liberdade digital não é definida pelo que você decide postar, mas pelo nível de consciência que você tem sobre o porquê de não postar. Viver deliberadamente, escolhendo o que compartilhar e o que preservar, é o maior ato de rebeldia numa cultura que exige performance constante. Proteger sua energia mental não é ser antissocial, é um ato vital de autopreservação. Questionar o seu medo não é fraqueza, é o primeiro e mais corajoso passo em direção à sua cura. Sua vida real, aquela vivida longe dos filtros, das métricas de vaidade e das telas, é o seu verdadeiro e único legado. Não permita que o ruído ensurdecedor da validação externa silencie a voz calma da sua verdade interna. Se este nosso encontro hoje trouxe luz a essa verdade, salve este vídeo, não como mais um item numa lista, mas como um ponto de reflexão para onde você possa voltar. E use-o para se fazer a pergunta final: a sua ausência hoje está protegendo quem você é, ou ela está limitando dolorosamente quem você ainda pode se tornar?